Bom dia! Eu sou a Viviane, nem todos me conhecem, algumas pessoas têm entrado aí no meu Instagram e eu vim aqui hoje compartilhar com vocês uma lembrança muito gostosa que eu tive. Eu sou mãe do Luquinhas, o Luquinhas hoje tem 5 anos, o Luquinhas Guerreiro, tem uma página dele aí que dá para você conhecer um pouquinho mais da história. E o Luquinhas, ele quando nasceu, por conta dessa síndrome que ele tem, que chama síndrome femorofacial, essa síndrome, ela trouxe uma malformação na face. Tem inúmeras malformações, mas hoje eu vou focar na malformação da face. E essa malformação fazia com que o queixinho dele fosse para trás e impedia, obstruía a passagem do ar que saía do nariz para os pulmões e de comer e descer a comida. Então ele usou uma sonda, uma traqueostomia, e ele usou uma sonda de alimentação. Descobrimos o problema, puxamos o queixo dele para frente, fez uma cirurgia, colocou aqueles ferros, sabe? As pessoas que usam aquelas gaiolas na perna. Então o Lucas colocou no rosto. Nós puxamos o queixinho dele 2 centímetros para frente, desobstruiu e ele começou a respirar pelo nariz. Tiramos a traqueostomia e a luta passou a ser que ele comesse por boca. E esse era um grande desafio. Por quê? Porque o Lucas, desde que ele nasceu, ele comeu por sonda. E ele não sabia o que era fome, ele não sabia que aquilo que ele sentia que incomodava ele, na verdade, era uma fome que resolveria se ele comesse por boca. E esse era o nosso desafio. Então foram um ano, acho que foram uns 10 meses ou um pouco mais, trabalhando para que ele começasse a comer por boca. E era muito desgastante. Eu procurava não passar para ele a minha frustração. Então, quando chegava um momento que eu já estava exausta de tentar dar comida para ele não querer comer, ele comia, mas não no volume que nós precisávamos, né? Eu saía, ia pro quarto, pedia para a técnica de enfermagem continuar o processo. Eu ia pro quarto, eu chorava, tal. E o Lucas foi comendo, até que ele não comia o volume suficiente e eu comecei a procurar alguns profissionais pedindo ajuda. Procurei a nutricionista, a fono, pediatra, e o Lucas tinha na época 2 pediatras, né? Um pediatra do home care e ele tinha um pediatra que nós íamos fora do home care. Tirando o pediatra, que é uma outra história, vai ficar para outro dia, fora do home care, que não concordava, todos eles falavam assim: criança não morre com fome com comida na mesa, Vivi, tira a comida, deixa ele passar fome que ele vai começar a comer. E era um processo bem doloroso. O que eu fiz? Eu pedi uma semana de férias no trabalho, falei pra minha mãe que ela podia ir embora, que minha mãe quem cuidava do meu filho nessa época de segunda a sexta, enquanto eu trabalhava. Falei: mãe, pode ir, eu vou assumir aí essa uma semana. E nós paramos de dar comida para ele por sonda. Ele emagreceu, o Lucas perdeu 1 quilo em uma semana. Imagina uma criança de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, perder 1 quilo em uma semana, era muita coisa. E era desgastante, então oferecia comida, o pouquinho que ele comia, não comeu mais, ok, vai ficar com fome, até a próxima refeição. E assim era de 3 em 3 horas. Na madrugada, quando ele dormia, nós colocávamos uma alimentação para ele para suprir, hidratava ele, para que ele, né, se permanecesse ao menos bem, né? A gente queria preservar a integridade da saúde dele. Mas o que aconteceu? Passou essa uma semana, eu precisava voltar a trabalhar. E aí eu falei: a ordem é: continua sem dar comida. A minha mãe, no segundo dia, ligou falando: você tá louca? Você tá matando o seu filho. Eu sinto os ossos dele. Ele vai morrer. Você precisa permitir que ele coma. E eu falei: não. A ordem é essa. Eu não vou matar o meu filho. Tô sendo orientada por profissionais e eu não vou discutir. Desliguei o telefone, eu chorei. Falei: Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas eu precisava ser forte, eu precisava ser firme. E no terceiro dia, esse foi o segundo, no terceiro dia, no dia seguinte, o Lucas começou a comer no volume suficiente. Comer a ponto de 1 ou 2 meses depois, nós tirarmos a sonda de alimentação. E hoje o Lucas come. Quem conhece sabe que o Lucas é uma draga, come de tudo. Gente, por que eu tô contando essa história, né? Além de ser emocionante e estressante, ela traz pra gente uma grande lição. A lição é que pra gente crescer e evoluir dói.
né? Dói porque são decisões que nós precisamos tomar. Para o Lucas poder tirar a sonda de alimentação, ele precisava se alimentar sozinho, só que para ele entender que se alimentar sozinho era necessário, ele precisava passar fome. E às vezes a gente quer entrar numa dieta, a gente quer entrar num propósito aí para conquistar algo, e a gente não recebe o apoio das pessoas de quem a gente ama. E não é porque elas não nos apoiam, não é porque elas não gostam da gente. Pelo contrário, a minha mãe estava surtando porque ela queria o bem do meu filho. Ela queria preservá-lo, ela queria guardá-lo. Mas aí entra uma grande, talvez a maior das lições. Nós temos um funcionamento, né? A gente chama tecnicamente isso, que o ideal é que nós trabalhemos no funcionamento otimizado. O que é o funcionamento otimizado? Você fazer o que é seu. Então, você vai cuidar da sua vida, das suas responsabilidades, do que é dado a você. Existe o subfuncionamento, que é quando as pessoas cuidam da sua vida. Né? Não é cuidar de fofoca, gente, mas é quando as pessoas decidem por você, elas agem por você. E existe o superfuncionamento, é que quando você funciona por você e quando você funciona pelos outros. E qual que é o grande detalhe aí? Quando você funciona por você, olha que bacana quando você conquista, quando você cresce, quando você estabelece meta e você atinge, quando você decide, você fala, uau, que decisão eu tomei, que bom, né? Que sentimento você tem? Você tem um sentimento de realização, um sentimento de conquista, um sentimento de êxtase, dependendo da situação. Você fala, cara, eu não acredito que eu fiz isso, que sensacional. Tem um lado negativo também, né? Mas quando você erra, você fala, poxa, mas eu decidi, né? Eu optei por isso e isso vai me trazer um aprendizado. Bola pra frente, vamos pra próxima decisão. Quando você faz isso por você e pelo outro, você tira do outro a chance dele ter essa sensação e esse sentimento. Então, quando você decide pelo teu filho, o que eu estava trazendo pro Lucas era, querido, você vai comer sozinho, você vai crescer. Eu poderia continuar dando a comida por sonda. Até quando? Até quando ele ia ter essa dependência? Eu poderia continuar fazendo isso, mas, cara, essa semana ele comeu sozinho. E o desafio agora é ele comer 100% da comida sozinho, né, com a colher. E ele virou pra mim e ele falou assim, mamãe, eu comi sozinho. Você conta pra TO? Que é a terapeuta ocupacional que estabeleceu a meta. Você conta pra TO? Eu falei, lógico, cara, você é sensacional. Você conseguiu comer sozinho, você já é um moço, você já não é mais bebê, você tá crescendo. Então, eu tô tirando, se eu ficar dando comida por boca, se eu ficar dando comida por sonda, eu tô tirando dele eu tô tirando dele a sensação dele poder ter o sentimento de conquista, de realização, de sucesso. Ou aprendizado, porque quando erra você aprende também. Então, olha isso. E além disso, que pra mim é o mais importante de tudo, a chance de você estar cansado, estressado, sobrecarregado, porque você está fazendo tudo que é seu e ainda do outro. Então, como que você tem cuidado da sua casa? Você tem feito as coisas suas e dos seus filhos, do seu marido? Você tem conseguido delegar as coisas que não é você quem precisa fazer? Você tem conseguido administrar e saber exatamente o que é a sua função ou não? Ou você tem deixado que as pessoas decidam por você? Você tem deixado que as pessoas cuidem da sua vida? Você tem deixado que as pessoas façam o que é sua responsabilidade? E hoje você não tem prazer porque você não conquista, porque as pessoas fazem por você. Você entende que loucura é isso? Então, mesmo que as pessoas que estão ao seu redor não te apoiem, não é porque elas não te amam. É porque elas estão querendo guardar e preservar você. Da mesma forma como a sua mente funciona. A sua mente, ela não está te sabotando, ela está te protegendo. Ela está te protegendo. Só que, às vezes, a superproteção demais não faz bem. E isso muito na maternidade. Eu proteger o Lucas demais vai impedi-lo de crescer e dele ser independente e ele poder evoluir cada vez mais. Então essa é a dica da Vivi de hoje. O tema é muito comprido, mas eu só tenho mais 30 segundos. Eu quero te desejar um dia maravilhoso, que você tenha um funcionamento otimizado, que você delegue o que não é seu e que você assuma a responsabilidade que é sua, que você decida e corra os riscos da sua decisão. Gostou desse vídeo? Marca aqui, gente, no Instagram para seguir mais, para receber também essas pérolas do dia, essas dicas da Vivi e que você possa ter um dia abençoado. Fica com Deus e até o próximo.